Olá, amigos, companheiros de jornada. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos para participarmos da nossa palestra online, oferecida, organizada e apresentada, pela equipe de trabalhadores da Associação Espírita Boa Nova, cuja sede fica na Rua dos Cajueiros, 121, na Vila Porto Sol, no bairro Nova Santa Marta, na cidade de Santa Maria. Queremos mais uma vez agradecer pela oportunidade, desejando que todos estejam em paz e harmonia, nos seus lares, com seus familiares, e fazendo sempre essa abertura que nos permite entrar em contato com todos os nossos trabalhadores, com os nossos simpatizantes, com todos aqueles que admiram e estudam a doutrina espírita. A nossa palestra online, ela surgiu em decorrência do período da pandemia, pela impossibilidade de mantermos os trabalhos normais da nossa casa, assim como em todas as casas e em vários segmentos. Então, a nossa forma de manter o contato e manter também uma mensagem positiva durante todo o período da pandemia foi utilizarmos da tecnologia para esses encontros semanais, onde diversos temas são abordados pela nossa equipe de palestrantes da casa. Então, nós já devemos estar fazendo aí em torno de 2 anos que nós começamos com essa prática, e possivelmente seja uma tarefa, seja um encontro e uma prática que veio para ficar. Então, nosso imenso agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, têm contato, sempre lembrando que aqueles que não podem assistir no horário da apresentação normal, que é no sábado às 18 horas, poderá assistir posteriormente, no seu melhor horário possível, em função de que as lives elas ficam gravadas e são disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, nós queremos dizer que para nós é uma alegria muito grande e agradecer a presença, a assistência de todos. Lembrando sempre que inicialmente nós gostamos de situar os nossos amigos em relação às atividades da casa, renovando o convite para aquelas pessoas que queiram passar pelo atendimento fraterno, que nós temos um novo dia exclusivamente para este trabalho, que é na terça-feira, a partir das 13h30, da 1h30 da tarde, onde nós então recebemos as pessoas que desejam passar pelo atendimento fraterno, e após esse atendimento é feito então um diagnóstico em relação ao encaminhamento de tratamento, se é uma questão para os tratamentos com passes especiais, se é uma questão para tratamento no trabalho de atendimento espiritual, então é necessário que se comece esse processo pelo atendimento fraterno. Então, toda terça-feira, a partir das 13h30, da 1h30 da tarde, nós temos uma equipe lá de trabalhadores à disposição para termos essa conversa amigável, amorosa, para entendermos o que realmente está afligindo e assim eu poder oferecer um tratamento adequado. Na quarta e no sábado nós continuamos com as nossas sessões doutrinárias a partir das 2h30, onde além da abordagem da doutrina espírita, nós temos também o passe simples ao final dos trabalhos. Então todos estão convidados para que possam então se engajar no nosso trabalho da casa. Todo último sábado do mês nós fazemos a entrega de cestas básicas, como é do conhecimento dos senhores, e essas cestas elas dependem, a nossa forma de conseguir obter as cestas é através da doação de diversos amigos, diversos companheiros, diversos simpatizantes da nossa casa.
E nós sabemos, né, que as condições econômicas do país não são as melhores nesse momento e, portanto, há uma redução muitas vezes na capacidade de poder ajudar e, em contrapartida, há um aumento dos necessitados, né? Então, o nosso esforço sempre, junto com toda a equipe de trabalhadores, é tentar equalizar essa diferença, né, entre o volume de doações e a necessidade de repasse para as famílias. Então, o nosso convite para todos que quiserem colaborar. Atualmente nós estamos adquirindo a cesta a R$ 110, uma cesta básica já pronta. E lógico, né, que qualquer valor será bem-vindo. Nós deixamos aqui na tela o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, para aqueles que quiserem colaborar com essa questão da arrecadação e doação das cestas básicas. Também estamos, né, avançando na nossa obra. Esta obra é uma necessidade até para que a gente possa oferecer condições de espaço físico, ventilação, adequadas ao retorno da evangelização das crianças, porque esse foi um trabalho, né, um serviço que nós prestávamos até a pandemia, até o início da pandemia, e que tivemos que suspender, né, pela aglomeração, e que a partir da liberação nós sentimos que o ambiente que nós utilizávamos, o espaço físico lá, não seria adequado ainda nesses momentos em que é possível ainda o contágio, né? Então nós estamos fazendo essa obra, já está adiantada, estamos agora na fase do reboco e do piso. Então todos que quiserem colaborar também com algum valor para a compra desse material e para pagar a mão de obra, também através do nosso Pix, poderia, com qualquer valor, nos auxiliar. Nós já antecipadamente agradecemos aqueles que puderem, né, e que quiserem nos auxiliar, tanto na cesta básica como no material para o avanço da nossa obra. Nós deixamos o nosso agradecimento especial aí, que a gente realmente está trabalhando com poucos recursos, né, mas estamos avançando. Nesse momento, então, meus amigos, nós vamos preparar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito para o tema de hoje. E como sempre, né, o nosso preparo. Na Casa Espírita a gente sempre faz uma prece inicial na abertura dos trabalhos. Aqui, até nós temos usado, eu sei que cada um faz a sua prece, nós temos usado sempre uma música em forma de prece, uma música que nos eleve o pensamento, que nos traga serenidade ao nosso coração, ao nosso espírito. Então eu convido todos para que possam assistir agora essa página musical, como se dizia antigamente, para justamente harmonizarmos, né, todos os nossos sentidos, todas as nossas energias, para depois termos contato aí com o tema que será abordado pelo nosso irmão Nunes. Então deixo com vocês essa página musical, que cada um possa entrar em sintonia com seu anjo da guarda, com seu bem-estar, com a serenidade. Que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir
as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Bom, meus amigos, depois dessa música, dessa mensagem que nos acalma, que nos tranquiliza, né? Estamos em melhores condições para participarmos, né? Como ouvintes, mas também, como nos ensina a doutrina espírita, sempre de uma forma crítica, né? Avaliando todas as palavras, todo o sentido de tudo que é dito, para que nós tenhamos, então, a nossa própria convicção em relação aos temas abordados. O tema de hoje, trazido pelo nosso irmão Nunes, é sobre a emancipação da alma. É um termo e é um tema que certamente vai ser de grande interesse, porque muitas vezes nós pensamos, né, que a nossa alma se emancipa apenas a partir do desencarne, né? O momento em que o nosso espírito se liberta aí do peso da carne, do corpo físico. Então nós vamos desejar ao nosso irmão Nunes uma feliz e serena, né, como sempre, abordagem desse tema, e pedindo, né, que todos nós possamos refletir, possamos entender, compreender o máximo possível e fazer também o uso, né, desse conhecimento em benefício da nossa trajetória aqui na Terra. Então, a partir desse momento, a palavra está com o nosso irmão Nunes. Que Deus lhe abençoe e que a gente consiga, então, ficar em harmonia para entrar em sintonia com esses ensinamentos. Como sempre, é uma grande alegria estarmos aqui aos sábados, né? Para juntos nós conversarmos, nós estudarmos um pouco mais a doutrina espírita. E às vezes até nos perguntam, né? Por que vocês falam estudar espiritismo? É simples. Por que as pessoas colocam seus filhos na escola? Não é para que seus filhos cresçam e tenham uma vida melhor? Da mesma forma, é por isso que estudamos espiritismo. Para nós vivermos melhor. Pois a gente sabe, né, aquela frase que diz, né, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer ir. Então, a importância, né, que nos faz a doutrina. Que a doutrina, o que é uma doutrina?
é um conjunto de pensamento ou ideias sobre determinado assunto. Doutrina econômica, tudo sobre economia, né? Doutrina política, tudo sobre política. Doutrina espírita, tudo sobre espíritos. E é claro, né? Nós temos a nossa base, que tripé. Primeiro ponto básico da doutrina espírita é ciência, que significa conhecimento. Que através do conhecimento, é lógico que nós vamos procurar viver melhor. Em segundo lugar, vem a filosofia, né? Por isso que se diz filosofia espírita, que nos mostra o sentido das coisas. Porque, às vezes, em certos momentos da nossa vida, as coisas ficam complicadas, são muitos problemas, muitas angústias, e às vezes nós não sabemos nem o que fazer. E aí nos vem, então, nós através do conhecimento e da filosofia espírita, nós vamos ver que aquilo ali tem um motivo, porque nem tudo está escrito, mas tudo tem uma razão de ser. Chico já dizia, né, que nós não podemos fazer um novo início, mas, é claro, tudo nós podemos mudar, nós podemos fazer um novo fim, isto é, viver melhor. Para isso, nós temos que recomeçar. De que forma? No terceiro ponto básico da doutrina espírita, com mudanças. Porque se nós quisermos uma parede que hoje é branca, que ela se torne cor-de-rosa, nós temos que pintar essa parede de cor-de-rosa. Da mesma forma é a nossa vida. Se hoje estamos com certas dificuldades, nós temos que mudar para vencer essas dificuldades. Por isso nós estudamos. E hoje o nosso assunto, ele até pode passar batido, né, como se diz, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8. Mas eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que esse é um assunto dos mais importantes da nossa vida. Depois que terminar, se o senhor quiser me dizer o contrário, pode dizer, olha, não é mais importante. Eu considero que é. Sim. Por quê? Porque na nossa vida, nós podemos até viver melhor, 1/3 melhor. De que forma? Se nós tivermos uma ideia da importância da emancipação da alma. Já ouviram falar? Emancipação da alma. Então, nós vamos ver que durante o nosso sono, né? Nosso sono, a nossa alma, ela se desprende, né, parcialmente, ficando ligada somente através de um cordão que chama-se prateado, né? Um cordão fluídico. Da mesma forma que aquele chamado pandorga, papagaio, né? Que aí o menino solta e fica segurando no cordão, né? E a pandorga vai até onde, papagaio? Até o limite do cordão. Da mesma forma, ou semelhante, é claro, né? O nosso espírito, quando nós dormimos, o corpo fica repousando ali, e o espírito, ele poderá se afastar. Até onde? Até onde ele tiver autorização, ele tiver condições, ele tiver evolução. Então, meus amigos, é muito, muito importante esse desprendimento. Por que é importante? Os senhores já pararam para refletir? O que nós fizemos durante a noite no nosso sono? E se nós olharmos, o nosso sono, por exemplo, é o responsável, na grande maioria, pela ansiedade. E claro que daí vem a depressão. E se nós olharmos, né, vamos ver que a depressão é a doença do século. O nosso país é um dos maiores em percentual de ansiedade. Porque nós estamos vendo que no mundo, 60% ou mais
são ansiosos. E vem a importância desse tratamento através do quê? Das suas insônias. A insônia, ela tem alguma coisa que causa essa insônia. E aí nós procuramos. Nos chamados distúrbios do sono, que são mais de 100, a medicina, sim, nós temos que procurar. Que muitos deles, nós conseguimos curá-los. Mas muitos também não precisam nem medicina. São devido aos nossos comportamentos. Às vezes, há pessoas que dizem que poderão ter transtorno de personalidade ou outros tipos de transtorno, mas no nosso caso aqui nós vimos que são transtorno de comportamento. Agora nós temos que descobrir a causa dessas insônias. E às vezes, na grande maioria, né, a pessoa não dormiu muito bem já. Busca um remédio para dormir. Eu conheço algumas pessoas que elas, quando acordam no meio da noite, sabe o que elas fazem? Elas não levantam para tomar um remédio. Fazem prece. E acabam dormindo novamente. Imagine, nós todos buscamos a origem da nossa insônia. Vamos examinar, se necessário, sim. Vamos para a medicina. Neurologistas poderão indicar até exames mais especializados. Então, a importância de um sono reparador. Porque naquele momento em que o corpo fica ali, reparando, buscando energias vitais, físicas, o espírito, a alma, ela poderá sair e buscar essas energias, se refazer dessas energias espirituais no plano espiritual, os seus mentores espirituais. Então, é muito, muito importante. Se nós olharmos, nós vamos ver quanto tempo nós temos de vida. 2/3. Porque 1/3 da nossa vida, nós passamos dormindo, né? Então, se uma pessoa, o normal, 8 horas, 1/3 do dia. Se uma pessoa vive 90 anos aqui na Terra, então ela passou 30 anos dormindo. E ela dormiu bem? Ela viveu bem? Na grande maioria, meus amigos. Como eu falei, quase um percentual altíssimo vive em depressão, com ansiedade, com outras fobias e tais, por não dormir direito. E aí nós vamos ver que esse não dormir, por quê? Porque o próprio sono, ele tem 2 tipos de fases, né? Ele tem para uma fase, um sono chamado, quando o movimento dos olhos não é rápido. São 3 fases. A N1, que ele vai começando a baixar a temperatura, e aí vai adormecendo, depois tem a N2, e na N3, na fase N3, aí o sono já é quase completo. E aí depois, sim, passa por uma outra fase chamada movimento rápido dos olhos, onde a temperatura do corpo, tudo volta ao normal. E ali, nesta fase do sono, chamado sono REM, é onde acontece a maioria dos nossos sonhos. E por que esses sonhos? É a atividade do nosso espírito. Muitas vezes nós não sentimos... Vamos para onde? Para onde vai o espírito? Para onde ele tem afinidade. Se ele tem afinidade, por exemplo, de estudar, quem sabe você não vai estudar? Quem sabe você não vai trabalhar no bem? Agora, se ele tem afinidade, sintonia com álcool e outras coisas mais, ele vai procurar aqueles a quem ele tem afinidade. Ele vai procurar encarnados e desencarnados. Muitas vezes não vai muito longe, fica bem próximo de onde está. Então, a importância dos sonhos, porque na hora
que o nosso corpo está ali paradinho, né? Ele está se refazendo fisicamente, né? E na hora que acontece isso, o nosso espírito também poderá estar se refazendo de energias, de saúde, de vitalidade, de paciência, de tranquilidade, enfim, de todas as coisas. Aí você pode até perguntar, mas por que existem esses sonhos, essa emancipação da alma? São necessidades para o corpo e para a alma. No Livro dos Espíritos, na primeira pergunta desse capítulo, ele diz, mas vem cá, o espírito permanece voluntariamente preso ao corpo? Eu pergunto, um prisioneiro, ele fica voluntariamente num presídio, numa cadeia? Não, ele quer sair, quer liberdade. Claro. E assim como o preso, nosso espírito quer sair. Assim como uma criança, né, na hora do recreio, quer sair. Então nós vamos ver que às vezes até o significado dos sonhos, né, meus amigos? Eu sonhei com isso, aconteceu isso. Eu pergunto, se nós fizermos uma viagem, por exemplo, daqui até o Rio de Janeiro, nessa distância toda, quantos acidentes nós vimos? Quantas coisas nós vimos? Cerros, montes, carros, gente, pessoas. Quanta coisa que nós vimos. Será que no outro dia nós vamos... Né? Será que na nossa viagem de volta vamos nos lembrar de todos os detalhes? Ou daqueles principais? Quantos acidentes, por exemplo? Talvez até com morte. Então, nos nossos sonhos, não devemos nos agarrar demais em querer saber o significado dos sonhos. Vamos com calma. Vamos parar e refletir. Não quer dizer que eu sonhei com isso, porque tem que acontecer. Muitas vezes, esses sonhos são de viagem que o nosso espírito fez. Quantas vezes nós vamos viajando para lugares que nunca fomos? É quando, depois daquela curva, tem isto. E não é que tem mesmo. Era aquela casa, eu já vi aquela casa. Como que já viu? Se nunca tinha ido ali. O nosso espírito, ele sai, né? Da mesma forma, são pessoas. Eu já vi quantas coisas. Eu já vi essa pessoa. Já viu mesmo. Então, a importância de nós pararmos e refletir, né? Vamos ver quantos modelos, quanto tipo de viagens dessas, diversos tipos. O nosso corpo, nesse aspecto, a ciência ainda deixa... Falta muita coisa. Né? Esses tipos de saída pode ser, por exemplo, a visita. Vamos dizer que hoje eu vá dormir e sonhe que eu estou visitando alguém na casa de um amigo. É difícil? Não, não é difícil não. Pode ocorrer. Eu vou procurar quem? Aqueles a quem eu tenho afinidade. Da mesma forma, uma outra forma de emancipação da alma é através da transmissão oculta do pensamento. Né? Um chama de telepatia até, né? Pensei na minha irmã, toco o telefone, é a minha irmã. Transmissão oculta de pensamento. Claro, né, meus amigos, que tudo isto ele vai depender da nossa frequência, do nosso pensamento. A nossa frequência, por exemplo, se nós estivermos numa frequência, tipo numa rádio, assim, uma rádio tem uma frequência de 100.0, um exemplo. Todas as pessoas que estão ligadas naquela faixa da frequência 100.0 estarão em comunicação, se ouvindo uns aos outros. Da mesma forma, é a nossa frequência através do nosso pensamento. Né? Então, a importância do pensamento é muito grande. Tem alguns outros tipos dessas viagens, né? Dessas emancipações, que é chamada... Eu vou dizer isso para vocês depois, se um dia quiser pesquisar, porque o assunto é grande, né? Se quiser pesquisar, o nome é letargia e catalepsia. São, por exemplo, a dormência total do membro inferior, superior, ou mesmo de todo o corpo. Se nós olharmos, né, um parente nosso que está em coma,
estado de coma. Muitas vezes o espírito, ele não está ali. Muitas vezes. Quem sabe se naquele estado de coma, o espírito poderá se afastar, vamos dizer assim, fazer um curso em algum lugar, voltar, e aquele corpo acordar, né? Acordar e ele aplicar aqueles conhecimentos. Quanto tempo uma pessoa pode, um corpo pode ficar em coma? Mas não existe uma definição. Mas já houve um caso nos Emirados Árabes em que uma senhora ficou mais de 20 anos nesse estado. E claro, né? Outras vezes o espírito está ali junto do corpo. Muitas vezes a pessoa conversa alguma coisa, acha que o espírito não está ouvindo, mas ouve tudo. E depois, quando acorda, diz, tu disse isto, isto e isto. Já aconteceu dessa forma. Então, a importância de nós pararmos e refletirmos nessa saída parcial do nosso espírito, né, do corpo, e depois de retorno. Existe também um tipo de emancipação, meus amigos, que a ciência também ainda sabe muito pouco, que é o chamado sonambulismo, muito frequente em crianças e poderá dar em jovens ou até pessoas de outras idades, mas por pouco tempo. Na criança vai mais longe. O que é sonambulismo? A pessoa sai da cama, aparentemente acordada, mas ela está dormindo, né? E ela faz coisas inacreditáveis. Eu tenho um colega que dizia que ele teve sonambulismo. E quando ele se levantava, se acordava de madrugada, tinha diversas gaiolas de passarinhos, com diversos passarinhos em cada um. Ele limpava todas as gaiolas e não deixava fugir nenhum passarinho. Olha que habilidade dormindo, né? No outro dia, a esposa dele dizia assim, mas fulano, tu levantou essa noite? Não, eu não sabia, não se lembrava. Eu disse, mas então como é que as gaiolas estão todas limpas? Complicado. Tem um caso X em que a senhora, ela desconfiou que ela sempre deixava a chave do carro junto da mesa, com a carteira, com tudo. E começou a desconfiar que um dia X, ela foi pegar a chave e não estava, de manhã cedo. Sabe onde estava a chave? No carro. Aí foi ver, ela tinha saído de carro, através das câmeras. Né? Então, e olha o perigo em tudo isso. Aí se o senhor me perguntar, é perigoso, assim, cuidado com aquele. O que acontece no sonambulismo? O sonambulismo é uma parte do cérebro que desliga. O resto fica tudo funcionando. Vamos dizer um carro. A chave trancou, não saiu a chave, mas o carro ficou funcionando. Tipo uma morte cerebral. Uma morte cerebral é um encéfalo que para. Tá? Mais ou menos assim. Então, existe também um outro tipo, né, de emancipação que se chama êxtase. A pessoa fica extasiada, é claro. E esse tipo de emancipação, meus amigos, é muito, muito raro. Muito raro. Porque nesse momento do êxtase, o espírito, né, a alma, porque alma e espírito é a mesma coisa, né? O espírito vai a lugares, a mundos próximos de colônias altamente gabaritadas, no bem, na bondade, tudo. E lá, esse espírito sente as energias, algo assim fantásticos. Uma energia que lhe é cativa, que lhe chama. Os espíritos que ali estão naquele local são fantásticos. A bondade, se sente algo maravilhoso. Só que isso não é muito comum. É muito difícil um corpo, né, estar tão bem para que o espírito naquela noite ele saia e vá a essa distância, a esse vamos dizer, colônia, né? Essa colônia, vamos dizer assim, em lugares altamente, com grande bondade, com grande paz. Mas tem pessoas, raramente, que sentem uma, duas, três, poucas vezes durante toda uma vida.
realmente diz que é um lugar que a pessoa diz depois, né, eu não tinha vontade de voltar. De tão legal, de tão bom que era esse lugar. Existe um outro também, chamado, outro tipo de emancipação, é segunda vista, né? Em que a pessoa, embora acordada, ela acontece um desdobramento, e ela viaja e vai lá no outro lugar. É muito raro esse tipo, mas também acontece. Meus amigos, nós estamos assim falando esse tipo de coisas que parece tão fácil, mas a nossa vida poderia ser muito melhor se nós dormíssemos melhor. Eu pergunto muitas vezes, não é a quantidade de sono, é a qualidade. Nós já temos quase certeza que todos já passaram por isso, dormiram 8, 10 horas e ao acordar se sentiu totalmente quebrado. Meu Deus do céu, onde eu andei? E de fato, às vezes andou em lugares bem ruins. Isso tudo depende do quê? Do nosso comportamento durante o dia. Se nós, ao acordarmos, já nos acordamos mal, pessimista, uns dizem assim, ai meu Deus do céu, eu estou tão atrasado, mas levantei com o pé esquerdo, o que vai acontecer? Hoje vai dar tudo errado? Ele já está pedindo, dizendo que vai dar errado. É claro que vai dar. Tinha um senhor numa certa cidade, esse senhor era chamava de senhor felicidade. Sabe por quê? Porque ele dizia assim, eu sou feliz, sabem por quê? Porque quando eu acordo, eu vou ao banheiro, e quando eu chego assim de frente do espelho, eu pergunto assim, Felício, afinal, tu quer ser feliz ou infeliz? E ele disse, embora eu seja analfabeto, pessoa com 84 anos, mas dizia assim, embora eu não saiba ler e escrever, eu quero ser feliz, sim, hoje eu vou ser feliz. E saía espalhando felicidade. E o que nós espalhamos? Muitas vezes, durante todo o dia, negativismo, pessimismo, tudo de ruim. Como vai ser o nosso dia? Péssimo. Há pessoas que, às vezes, não param nem para se alimentar. Se esquecem de tanto trabalho. Há pessoas que, às vezes, vão para onde? No mau cor, andar do coração. E ali, por quê? Porque muitas vezes estão insatisfeitas com a vida. Eu não sou feliz, eu não tenho felicidade. E eu pergunto, será que isso é tanta insatisfação? Será que aquela pessoa não tem o necessário? E aí nós vamos ver, no Livro dos Espíritos, nos mostra que felicidade é o quê? A posse do necessário para aquele momento. Não quer dizer que a pessoa não queira mais, não queira viver melhor. Não é isso. Naquele momento. A consciência tranquila. E nós estamos com a consciência tranquila? O que nós viemos fazer aqui? Trabalhar, ganhar dinheiro, casar, ter filhos, netos e morrer? Será que é só isso? Será que nós não viemos aqui para aprender a amar, a gostar da vida e de todos? Qual é o sentido da vida? Pense bem. Uma vidinha tão pequena. Vamos dizer 100 anos. O que é 100 anos perante toda a eternidade? Nada. Então vem a beleza das reencarnações. Certo? Então, posse do necessário, a consciência tranquila. E terceiro lugar, isso é a forma da felicidade, né? Só não espalhem. Então, posse do necessário, consciência tranquila, o que mais? Fé no futuro. Nós temos, até nas curas, Jesus mesmo dizia, eu não curei ninguém, foi tua fé que te curou. Se nós olharmos, não tem um curador. Quem se cura somos nós. Agora, nós procuramos olhar onde podemos melhorar a nossa vida, se nem no sono. Aí vem, os sonos podem ser físicos, claro, nós estamos cansados. Os nossos sonhos podem ser psicológicos, também devemos preocupados. Adianta nós querermos mudar o passado? Como falamos no início. Não adianta mudar o passado. Nós temos que mudar agora, para ter o quê? Um novo fim. Então, os nossos sonhos,
A alimentação, quanto é importante a atividade física. Um dia, num certo local, o pessoal estava jantando uma enormidade. E ainda, por cima, com bebida de álcool. Aí ele disse, olha, o senhor sabe. E eu ali só beliscando um pouquinho, né? Aí ele disse, o senhor sabe que eu tenho uma insônia? Eu disse, rapaz, tu não vai ter insônia desse jeito. Como que não? Olha, para fazer digestão, quanto tempo? Olhem as pessoas que têm grande longevidade. Tem pessoas que passam, às vezes, dos 100 anos. Mas são pessoas que cuidam da alimentação. Uma alimentação leve, tranquila. Muitas pessoas também assistem filmes violentos. O que vai acontecer? Como vai ser o seu sono e o seu sonho? Agitado. A importância, se nós quisermos viver, inclusive mais, as doenças são causadas por... De onde elas vêm? Pelo nosso pensamento. Eu sempre digo aquela ciência moderna, né? Chamada psico-neuro-endócrino-imunologia. Isso é a ciência que fala. Imagine, então, a nossa responsabilidade. Será que nós temos responsabilidade conosco mesmo? Nós queremos viver melhor? Eu tenho certeza, meus amigos. Se nós parar para refletir, ver como é que está o nosso sono. Se não está bem, vamos ver qual é o ponto. Onde eu posso melhorar? Me acalmando de manhã? Enfrentando as dificuldades com coragem, com otimismo, com resignação? Tentando vencer tudo? Nós nascemos para vencer. Nós não nascemos para sermos perdedores, mas sim para sermos vencedores. Cuidando tudo da nossa alimentação, à noite, uma meditação, uma viagem. Nós normalmente não preparamos uma viagem. Preparamos, né? Vamos arrumar as malas, aquele negócio todo. Agora, numa viagem, nós fizemos viagens assim todas as noites. Preparamos. Já imaginaram? Nós, durante o dia, procurar viver melhor. À noite, uma boa de uma leitura, uma meditação, uma prece. E eu tenho certeza que daí é claro, né? Que nós vamos encontrar aquilo que mais nós precisamos para viver. E o que nós mais precisamos? É nos aproximarmos de Deus. Porque na hora que nós nos aproximarmos de Deus, eu tenho certeza que aí nós vamos encontrar aquilo que realmente vale a pena para nós vivermos, que é a paz. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, e que a paz esteja convosco, né? Com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Após essa excelente abordagem que nos faz refletir, nós queremos desejar a todos que possam, no seu dia a dia, no seu entendimento da vida, do nosso papel aqui na Terra, possam ter mais harmonia, mais serenidade, principalmente na relação com o seu próximo. E entre todos os próximos, os maiores desafios que são as nossas relações familiares. Que nós possamos compreender um pouco mais as nossas diferenças, nossas divergências no âmbito familiar, sempre com conhecimento, com entendimento de que essa é a missão que nós trazemos aí do nosso planejamento reencarnatório, para que a gente possa avançar no nosso amadurecimento espiritual, na nossa evolução espiritual. Então eu agradeço a presença de todos, desejando que tenham um excelente final de semana de paz, de harmonia, e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos. Um grande e fraterno abraço e até o próximo sábado. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te
e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco.